Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje terminaremos a nossa série de vídeos que começaram pegando o gancho no assunto de Sodoma e Gomorra, tratando então sobre a homossexualidade e sobre as uniões homossexuais, sobre o caráter da adoção de jovens por pares homossexuais também, nesses últimos vídeos. Comentamos aqui, neste vídeo característico, sobre o caráter jurídico, legal e moral em torno deste assunto. E por fim, temos como objetivo ao final prestar certa ajuda, dar certo amparo às pessoas homossexuais que precisam. Fiquem até o final do vídeo e conheçam a recomendação do apostolado que fizemos ao final. Partindo agora para outro ponto da nossa exposição, o documento sobre as considerações sobre as uniões homossexuais, feito pela Congregação para a Doutrina da Fé, trará o seguinte aspecto. A função da lei civil é certamente mais limitada que a da lei moral. Nota de rodapé número 1. A lei civil, todavia, não pode entrar em contradição com a reta razão, sob pena de perder a força de obrigar a consciência. Nota de rodapé número 2. Qualquer lei feita pelos homens tem razão de lei na medida que estiver em conformidade com a lei moral natural, reconhecida pela reta razão, e, sobretudo, na medida que respeitar os direitos inalienáveis de toda a pessoa. Nota de rodapé número 3. As legislações que favorecem as uniões homossexuais são contrárias à reta razão, porque dão à união entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas às da instituição matrimonial. Considerando os valores em causa, o Estado não pode legalizar tais uniões sem faltar ao seu dever de promover e tutelar uma instituição essencial ao bem comum, como é o matrimônio. Poderá se perguntar como pode ser contrária ao bem comum uma lei que não impõe nenhum comportamento particular, mas apenas se limita a legalizar uma realidade de fato que aparentemente parece não comportar injustiça para com ninguém. A tal propósito, convém refletir, antes de mais nada, na diferença que existe entre o comportamento homossexual como fenômeno privado e o mesmo comportamento como relação social legalmente prevista e aprovada a ponto de se tornar numa das instituições do ordenamento jurídico. O segundo fenômeno não só é mais grave, mas assume uma relevância ainda mais vasta e profunda, e acabaria por introduzir alterações na inteira organização social, que se tornariam contrárias ao bem comum. As leis civis são princípios que estruturam a vida do homem no seio da sociedade, para o bem ou para o mal. Elas desempenham uma função muito importante e por vezes determinante na promoção de uma mentalidade e de um costume. Nota de rodapé número 4. As formas de vida e os modelos que nelas se exprimem não só configuram externamente a vida social, mas ao mesmo tempo tendem a modificar
nas novas gerações a compreensão e avaliação dos comportamentos. A legalização das uniões homossexuais acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores morais fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, vendo primeiro pela escala jurídica, aí já se instala um problema. O problema de que a lei não apenas torna regularizada pelas autoridades a prática em questão, mas também tem o caráter de estimular tal prática ao longo das gerações. Afinal, sempre se encontra em certas pessoas, em várias pessoas, a mentalidade de que se algo é legal, então é moralmente aceitável. E isso tende a impactar, essa mentalidade tende a impactar no pensamento e discernimento das pessoas, junto com a lei em questão. Além do próprio problema de que a lei, que assim se dirigir, vai estar institucionalizando tal prática, tirando-a assim da particularidade em que ela acontece e dando a esta prática das uniões homossexuais certo caráter geral e dando-lhe uniformidade. E com isso, também vai lhe dar formalidade e respeitabilidade jurídica, sendo que o papel da lei é prezar, na verdade, por aquilo que é correto e não legislar dando assentimento e lugar de destaque àquelas coisas que vão contra a reta razão. E semelhante coisa nós podemos afirmar sobre as adoções por pares homossexuais, quando elas estão reconhecidas pela lei. Isso vai tender a influenciar a mentalidade das pessoas sobre a moralidade desses atos, além de dar lugar de destaque e legalidade a algo que é caracterizado pelo erro, como nós temos explicado desde o vídeo passado, desde o vídeo 55 até a primeira parte deste vídeo 56. E, como lembramos anteriormente, na parte 1 deste vídeo, a família é base da sociedade. O mesmo documento que acabamos de citar vai nos atentar sobre as consequências que o reconhecimento legal de uniões homossexuais terá no âmbito da sociedade. Ele dirá: a sociedade deve a sua sobrevivência à família fundada sobre o matrimônio. É, portanto, uma contradição equiparar a célula fundamental da sociedade a algo que constitui a sua negação. A consequência imediata e inevitável do reconhecimento legal das uniões homossexuais seria a redefinição do matrimônio, o qual se converteria numa instituição que, na sua essência legalmente reconhecida, perderia a referência essencial aos fatores ligados à heterossexualidade, como são, por exemplo, as funções procriadora e educadora. Se, do ponto de vista legal, o matrimônio entre duas pessoas de sexo diferente for considerado apenas como um dos matrimônios possíveis, o conceito de matrimônio sofrerá uma alteração radical, com grave prejuízo para o bem comum. Colocando a união homossexual num plano jurídico análogo ao do matrimônio ou da família,
o Estado se comporta de modo arbitrário e entra em contradição com os próprios deveres. Ou seja, começa-se a relativizar o matrimônio e a família para querer encaixar a estrutura de uma união homossexual como comparável ou até mesmo equiparável à estrutura do matrimônio e da família. E, consequentemente, tal pilar da sociedade vai perdendo força e dando lugar a conceitos e práticas que sequer são capazes de perpetuar a vida e boa constituição da sociedade. E o mesmo ocorre no caso das adoções homossexuais, onde se é jogado fora o papel da família e passa-se a aceitar uma configuração adversa para ficar responsáveis sobre os pequenos. Bom, dando seguimento, certamente apareceriam pessoas que falariam que tudo o que está sendo dito aqui se trata de preconceito contra as pessoas homossexuais. Muitas vezes, essa resposta é uma postura automática e de alguém que não está disposto a ouvir o contraditório diante de uma tendência atual dos nossos tempos. Mas aqui não há uma abordagem de ódio e preconceito para com as pessoas. Apenas estamos versando sobre o importantíssimo papel da família e o que não é correspondente a esse papel, e que também é contrário a ele. Estamos dispondo sobre as atitudes e não sobre quem as pratica. E até mesmo o documento que estamos utilizando fala sobre esse ponto. Expõe ele que, em defesa da legalização das uniões homossexuais, não se pode invocar o princípio do respeito e da não discriminação de quem quer que seja. Uma distinção entre pessoas ou a negação de um reconhecimento ou de uma prestação social só são inaceitáveis quando contrárias à justiça. Nota de rodapé número 5. Não atribuir o estatuto social e jurídico de matrimônio a formas de vida que não são e nem podem ser matrimoniais não é contra a justiça. Antes, é sua exigência. Isso significa que falar contra o reconhecimento legal das uniões homossexuais e contra a adoção neste ambiente, trata-se de reconhecer que tais coisas não são análogas ao matrimônio e à família. E, portanto, não devem ocupar um lugar semelhante no ordenamento jurídico. Até porque, antes é nosso dever defender a justiça em relação às famílias, à criação das crianças, e não é direito que nós comecemos a relativizar tal instituição, tal base da sociedade, utilizando o pretexto de um suposto preconceito e discriminação. Como dissemos, estamos aqui dispondo sobre as atitudes e não sobre quem as pratica. E estamos dizendo, a atitude das uniões homossexuais e das adoções por pares homossexuais são errôneas. O que não quer dizer que estamos agindo contra, que estamos julgando a intenção
das pessoas homossexuais. E o documento da Congregação para a Doutrina da Fé que estamos citando também dirá que nem tampouco se pode razoavelmente invocar o princípio da justa autonomia pessoal. Uma coisa é todo cidadão poder realizar livremente atividades do seu interesse e que essas atividades que reentrem genericamente nos comuns direitos civis de liberdade e outra coisa muito diferente é que atividades que não representam um significativo e positivo contributo para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade possam receber do Estado um reconhecimento legal específico e qualificado. As uniões homossexuais não desempenham, nem mesmo em sentido analógico remoto, as funções pelas quais o matrimônio e a família merecem um reconhecimento específico e qualificado. Repetindo, as uniões homossexuais não desempenham, nem mesmo em sentido analógico remoto, as funções pelas quais o matrimônio e a família merecem um reconhecimento específico e qualificado. E com o que foi então falado até aqui, chegaremos a responder um questionamento que se encontra também lançado por algumas pessoas, de que diante de crianças que ninguém quis adotar, se não se deveria não ser contra que pares homossexuais os adotassem. Se crianças que ninguém quis adotar, não se deveria impor barreira a que pares homossexuais as adotassem. Bom, para alguns, parece uma constatação difícil de negar. Mas, primeiramente, se nós formos ver em termos atuais, existem inúmeros casais, de fato, em espera na fila de adoção para poderem receber crianças e constituírem-se pai e mãe delas. Eis aqui um dado de realidade. Mas mesmo assim, sabendo dele, suponhamos que não houvesse esta quantidade de casais. Como já mostramos, a estrutura de 2 homens ou de 2 mulheres com os pequenos vai na contramão da boa formação deles. Não só não é um substituto à família, mas é algo de caráter reverso e prejudicial. Pensar que pela pouca ou nula incidência de homem e mulher unidos para adotar crianças jovens justificaria a adoção por homossexuais é como pensar que, por não haver a quem entregar certas crianças que lhes garantisse uma boa família, poderia-se então admitir quaisquer pessoas para cuidar delas. O que parece ser, num primeiro momento, uma exclamação caridosa, mas que, analisando-se a fundo, acaba se mostrando um descaso para com as crianças. Embora se reclame da péssima qualidade de certos orfanatos, de certas instituições de abrigo e mantimento de jovens, pensemos por um instante. Deveríamos deixar as crianças,
mesmo entre heterossexuais, por exemplo, recordando o que falamos anteriormente, deveríamos deixar as crianças com um casal que conte com gente alcoólatra, que conte com gente que cometeu uma série de crimes e no momento está livre, que conte com gente que não tem condições de saúde para cuidar de filhos, entre tantos outros exemplos? É claro que não. Não é porque vemos certas crianças, certos jovens não estarem em processo de adoção quando precisam, que os largaremos para quaisquer pessoas, que os largaremos em condições prejudiciais. E nisso se incluiria, como demonstramos ao longo de todos esses vídeos, incluiria também o caso de pares homossexuais, que, como já dissemos antes, não depende necessariamente de uma má intenção intrínseca dos próprios homossexuais, mas depende da natureza adversa de sua união e do efeito negativo que ela trará para o desenvolvimento dos jovens. E, como fala o documento Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal nas uniões entre pessoas homossexuais da Congregação para a Doutrina da Fé, como a experiência confirma, a falta da bipolaridade sexual cria obstáculos ao desenvolvimento normal das crianças, eventualmente inseridas no interior dessas uniões. Falta-lhes, de fato, a experiência da maternidade ou da paternidade. Inserir crianças nas uniões homossexuais através da adoção significa, na realidade, como dissemos na parte 1 deste vídeo, praticar a violência sobre essas crianças, no sentido de que se aproveita do seu estado de fraqueza para introduzi-las em ambientes que não favorecem o seu pleno desenvolvimento humano. Não há dúvidas que uma tal prática seria gravemente imoral e por-se-ia em aberta contradição com o princípio reconhecido também pela Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Criança, segundo o qual o interesse superior a tutelar é sempre o da criança, que é a parte mais fraca e indefesa. Portanto, também podemos enxergar que tal adoção por parte de homossexuais não é uma opção viável. Infelizmente, o que vemos acontecer hoje em dia é este descaso para com o destino das crianças por parte de autoridades e das legislações em vigor em tantos lugares que dão aval a tal prática. E, diante do que defende a Igreja Católica, muitos se adiantam em acusá-la de insensibilidade e descuido para com os jovens em tais situações, sendo que a verdade é outra. Desde séculos, a Igreja tem, de várias maneiras, agido para proteger e acudir os órfãos, visto que o próprio Evangelho, a própria Sagrada Escritura, atenta para este cuidado com os mais necessitados, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. E a Igreja, concretamente, foi tal que até institucionalizou a prática desta atenção a tais pessoas. Criou muitos orfanatos, casas de abrigo,
educandários, além de incentivar o fortalecimento da família para que certas situações não deixassem pessoas desamparadas. Sendo que, se ocorresse de desgraças acontecerem, também a igreja incentivava ao amparo e à adoção. Como bem colocou Dom Orane João Tempesta em sua fala que trouxemos na primeira parte deste vídeo. E ao fim, salientamos que não queremos fazer mal às pessoas homossexuais com toda esta exposição. O que fazemos aqui é ajudar a conhecer a verdade e, a partir dela, agir. Nós terminamos aqui este vídeo citando a carta aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, escrita pela Congregação para a Doutrina da Fé. Nela está escrito: a Igreja, obediente ao Senhor que a fundou e a enriqueceu com a dádiva da vida sacramental, celebra no sacramento do matrimônio o desígnio divino da união do homem e da mulher, união de amor e capaz de dar a vida. Somente na relação conjugal, o uso da faculdade sexual pode ser moralmente reto. Portanto, uma pessoa que se comporta de modo homossexual age imoralmente. Optar por uma atividade sexual com uma pessoa do mesmo sexo equivale a anular o rico simbolismo e o significado, para não falar dos fins, do desígnio do Criador a respeito da realidade sexual. A atividade homossexual não exprime uma união complementar capaz de transmitir a vida e, portanto, contradiz a vocação a uma existência vivida naquela forma de autodoação que, segundo o Evangelho, é a essência mesma da vida cristã. Não quer dizer que as pessoas homossexuais não sejam frequentemente generosas e não se doem, mas que, quando se entregam a uma atividade homossexual, elas reforçam dentro delas mesmas uma inclinação sexual desordenada, caracterizada em si mesma pela autocomplacência. Como acontece com qualquer outra desordem moral, a atividade homossexual impede a autorrealização e a felicidade, porque contraria a sabedoria criadora de Deus. Refutando as doutrinas errôneas em torno do ponto homossexual, a Igreja não limita, antes, pelo contrário, defende a liberdade e a dignidade da pessoa, compreendidas de um modo realista e autêntico. É de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda, hoje, objeto de expressões malévolas e de ações violentas. Semelhantes comportamentos merecem a condenação dos pastores da Igreja, onde quer que aconteçam. Eles revelam uma falta de respeito pelos outros que fere os princípios elementares sobre os quais se alicerça uma sadia convivência civil. A dignidade própria de cada pessoa deve ser respeitada sempre, nas palavras, nas ações e nas legislações. Todavia, a necessária reação diante das injustiças cometidas contra as pessoas homossexuais não pode levar de forma alguma à afirmação de que a condição homossexual não seja desordenada. Quando tal afirmação é aceita, por conseguinte,
a atividade homossexual é considerada boa, ou quando se adota uma legislação civil para tutelar um comportamento ao qual ninguém pode reivindicar direito algum, nem a Igreja, nem a sociedade em seu conjunto deveriam surpreender-se se depois também outras opiniões e práticas distorcidas ganhem terreno e se aumentem os comportamentos irracionais e violentos. E dessas opiniões e comportamentos errôneos que viriam puxados pela legislação civil de uma regularização como a da prática homossexual, da união homossexual, podemos citar coisas como a defesa do crescimento e da normalização do divórcio. Isso é um fato. O divórcio tem crescido e sido normalizado na sociedade. Também a defesa da poligamia e ataques à instituição familiar, com incentivo até a certas crianças em passarem pela chamada mudança sexual, como vemos hoje em dia. Trazer dado comportamento errôneo como regularizável, como aceitável juridicamente, traz junto consigo vários erros sendo aceitados na sociedade gradualmente. Mas visto o prejuízo que acarreta viver e propagar tal normalização da prática homossexual, o que podem fazer as pessoas que possuem a tendência homossexual para colaborar com sua vida? O documento vai dizer: o que deve fazer então uma pessoa homossexual que procura seguir o Senhor? Substancialmente, tais pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida, unindo ao sacrifício da cruz do Senhor todo o sofrimento e dificuldade que possam experimentar por causa da sua condição. Para quem crê, a cruz é um sacrifício frutuoso, pois daquela morte derivam a vida e a redenção. Ainda que se possa prever que qualquer convite a carregar a cruz ou a compreender de tal forma o sofrimento do cristão será ridicularizado por alguns, é preciso recordar que este é o caminho da salvação para todos aqueles que seguem o Cristo. Não é outro, na realidade, o ensinamento transmitido pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, quando diz que o Espírito produz na vida do fiel amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. E mais adiante, não podeis pertencer a Cristo sem crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 24. Todavia, este convite é facilmente mal interpretado se é considerado apenas como um inútil esforço de autorrenegação. A cruz é, sem dúvida, renegação de si mesmo, mas o é no abandono à vontade daquele Deus que da morte fez brotar a vida e habilita os que nele depositam a sua confiança a praticarem a virtude em lugar do vício. Só se celebra autenticamente o mistério pascual quando se deixa que ele impregne o tecido da vida cotidiana. Recusar o sacrifício da própria vontade
na obediência à vontade do Senhor é, de fato, opor obstáculo à salvação. Exatamente como a cruz é o centro da manifestação do amor redentor de Deus, é o centro do amor redentor que Deus tem por nós em Jesus, assim, o fato de conformarem a negação de si mesmos ao sacrifício do Senhor constituirá para homens e mulheres homossexuais uma fonte de autodoação que os salvará de uma forma de vida que continuamente ameaça destruí-los. Esta congregação encoraja, pois, os bispos a promoverem nas suas dioceses uma pastoral para as pessoas homossexuais, plenamente concorde com o ensinamento da Igreja. Nenhum programa pastoral autêntico poderá incluir organizações em que as pessoas homossexuais se associem entre si sem que fique claramente estabelecido que a atividade homossexual é imoral. Uma atitude verdadeiramente pastoral incluirá a necessidade de evitar, para as pessoas homossexuais, as ocasiões próximas de pecado. Devem ser encorajados os programas em que tais perigos sejam evitados. Mas é necessário deixar bem claro que se afastar do ensino da Igreja ou fazer silêncio em torno dele, sob o pretexto de oferecer um atendimento pastoral, não é forma legítima, nem de autêntica atenção, nem de vida pastoral válida. Em última análise, somente aquilo que é verdadeiro pode ser também pastoral. Quando não se tem presente a posição da Igreja, impede-se a homens e mulheres homossexuais de receberem o atendimento de que necessitam e ao qual eles têm direito. Um programa pastoral autêntico ajudará as pessoas homossexuais em todos os níveis da sua vida espiritual, mediante os sacramentos, e, particularmente, a frequente e sincera confissão sacramental, como também através da oração, do testemunho, do aconselhamento e da atenção individual. Desta forma, a comunidade cristã, na sua totalidade, pode chegar a reconhecer sua vocação de assistir estes seus irmãos e irmãs, evitando-lhes tanto a desilusão como o isolamento. Desta abordagem diversificada, também podem advir muitas vantagens, entre as quais, não menos importante, é a constatação de que uma pessoa homossexual, como de resto, qualquer ser humano, tem uma profunda exigência de ser ajudada contemporaneamente em vários níveis. A pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, não pode se definir cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual. Toda e qualquer pessoa que vive sobre a face da Terra conhece problemas e dificuldades pessoais, mas possui também oportunidades de crescimento, recursos, talentos e dons próprios. A Igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como um heterossexual ou um homossexual. Você não é só um homossexual, você não é só um heterossexual.
que todos temos uma mesma identidade fundamental: ser criatura e, pela graça de Deus, sermos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. E, concluindo, conhecendo a realidade em que vivemos, onde muitas vezes não encontramos um atendimento adequado nas nossas paróquias ou dioceses, aqui neste vídeo nós indicamos um apostolado oficial da Igreja que se dispõe a ajudar as pessoas que possuem atração pelo mesmo sexo. Trata-se do Apostolado Courage Brasil, do qual deixamos o link do site e do Instagram para quem quiser conhecer e se aprofundar aqui abaixo. O Apostolado Courage existe desde a década de 80 e tem ajudado muitas pessoas na busca por Jesus, na conversão dentro da igreja. Possui experiência e está aberto a quem precisar. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora possam guiar-vos a uma vida de santidade na graça do Pai.